Então vamos lá para o nosso capítulo 6, a oração. Eu não estou me vendo. Vocês estão vendo aí, não? Sim, eu estou vendo. Eu não apareço para eu. Ah, não, estou aqui. Estou lá embaixo. Estou abaixo. Então vamos lá, capítulo 6, a oração. A oração. Esse capítulo é relativamente curtinho, diante da obra toda, mas traz bastante ensinamentos aí. Isso é bem interessante também. Aí no capítulo inicial, né, no comecinho aí eles, o trio, né, a mãe, a filha e o filho se separam, né, e eles seguem o rapaz, né. Aí ele fala, após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Seguimo-la de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. Aí ele vai fazendo todo um descritivo aqui, né? Coisa tipo de médico mesmo, né? Diminui as infecções através de artrites. Aí tem um parágrafo grande aqui, ele fazendo toda uma descrição médica aqui dos conhecimentos que ele tinha, né? Aí ele vai relacionando as doenças vamos dizer assim, os medicamentos, né? Os remédios, né? Que ele usava para cura. Isso. Aí na página 64, né? Nos parágrafo um pouquinho depois do meio da página, ele fala: à nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-se-lhe a desesperação íntima, em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosa e permanentes inquietações? Então, ele, como médico do plano de cá, ele tinha toda uma série de medicamentos que ele curava os doentes, né? Do lado de lá, ele via uma porção de doenças que ele não tinha remédio. Que remédio? Aí vem a primeira questão: quais considerações Alexandre tece diante das elucubrações mentais de André na sua impotência em ajudar o irmão que sofre de vampirismo? Logo em seguida, ele continua descrevendo aí, né? Sim. Os constantes da nossa colônia espiritual, a fim de atenuar os sofrimentos dos desencarnados em horas superiores, na linha em virtude da contribuição de Alexandre, grande e generoso instrutor, e seguia observava o companheiro encarnado, presa de singulares viciações, por quais fatores ministrar o socorro indispensável? Por quais fatores ministrar o socorro indispensável? Naturalmente, novas recepções ocorreram-me céleres. Semelhantes expressões microianas acompanhavam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne?
quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar, onde o alívio para tamanhas angústias? Revelando paternal interesse, Alexandre veio ao meu socorro, esclarecendo: essas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade dos sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela a sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de várias matrizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações, de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis do olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Certo? Ou seja, todas essas criaturas aí emanavam esse tipo de força, né? Esse tipo de vibração, né? Ele dá continuidade aí, não é isso? Porém, objetei. Sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida. Redarguiu meu introdutor sereno. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida, né? Ou seja, a gente só vai entender isso quando a gente tiver essa ascensão moral, não é isso? Em todos os acontecimentos da vida? Do lado de lá não tem um remédio que você compra na farmácia, né? A coisa não é assim. Aqui é muito fácil, você vai na farmácia, toma um remedinho e aparentemente resolve, né? Se bem que a gente sabe que a medicina hoje ela trabalha muito só com o corpo físico, né? Então tem todo o lado espiritual que a medicina hoje, como ciência, não consegue, né, identificar. Sim, o que ele diz logo em seguida ainda que fazer contra o vampirismo, como lutar contra as forças mentais degradantes. No mundo temos clínicas especializadas em técnicas cirúrgicas e antídotos e vários sistemas curativos. Mas e aqui? Né? Ele pergunta. Aí já cai na segunda questão. Certo? Ó, Alexandre. Não estou ouvindo, Alexandre. Alexandre está brigando com o som dele. Ainda não. Acho que é o fio. O fio. Fez um barulho aí. Está ouvindo a gente? Você está nos ouvindo? Então é a sua conexão aí. Vai falando aí. Tenta falar alguma coisa. Alô, alô. Nada.
Tenta desconectar o fone de ouvido para ver se não é o foninho. Tá com cara de ser a fiação, Alexandre. Não é conexão, não. Aí, ele mexe, faz barulho. Me ouve agora ou não? Agora sim. Tá falando, vai falando aí. Alô, além, alô, além. Temos um problema nesse fone. Um problema no fio entupido. Fio entupido, passa o rotor-router nele. Achei legal um termo que ele usou aqui, aleijados do caráter, né? Interessante, né? Aleijados do caráter. Fracos da vontade, ó. Você escreveu. É que se a gente fosse trazer para cá, né, essas visualizações, essas observações dele, você teria que passar no analista, né, o tempo todo. Ver sua vida, né? É verdade. Aleijado de caráter. Outro dia eu vi uma pessoa falar para mim que fulano tinha falha de caráter. E que falha de caráter é incorrigível. Não sei. Eu não sou analista, eu não sou psiquiatra. Eu não diria que é incorrigível, eu diria que é difícil de correção, Muito demorado, difícil. mas corrigível é. De repente o cara vai ter que pagar com umas vidas aí, né? Tem que viver umas par de vida aí para poder se aprumar. A falha de caráter é vício ou defeito? Ó. Boa pergunta aí. Normalmente o que é colocado como vício é, vamos dizer assim, algo exterior, né? Aí, defeito é algo interior, é seu. Uhum. Mas tem um dos dois que você traz, não é isso? E o outro você adquire na encarnação ou não? Não necessariamente. Então, normalmente o que a gente entende é que o vício você adquire aqui na encarnação. Uhum. O defeito é algo que você já traz já de vidas passadas. Entendi. Interno. É como se fosse defeitos físicos, né? Você traz defeitos morais também, né? Porque eu já li em alguns lugares que às vezes você tem um problema no joelho, esse problema que você tem no joelho você já traz de lá, né? Que você tinha um problema no joelho, né? E ele se reflete novamente, ele aparece novamente. Às vezes você tem uma dor inexplicável, algum ferimento que você tinha, é isso ou não? Então, muitas vezes o que você tem de problemas físicos na verdade, é o reflexo do que está no perispírito. Ah, tá. Tá bom, entendi. Então, se você está com algum problema na perna, por exemplo, é que o seu perispírito tem algum problema na perna, que é coisa do passado, né? Sim. Uhum. Você fez alguma coisa no passado que, vamos dizer assim, estragou, vamos dizer assim, o seu perispírito, e aí o corpo físico ele serve como um mata-borrão, né? Perfeito, perfeito. Até a gente brincava, porque a Tiana disse que a Tiana tem problema no joelho, né, nas pernas. Uhum. A gente brinca que ela era batedora de carteira no passado e saía correndo. Então eu tô nesse time aí também, porque eu tenho um joelho grave. Pois é, aí batia a carteira, saía correndo, agora voltou com problema no joelho, não consegue correr. Trombadinha na Praça da Sé ali, tá aqui. Vai ver que ela é jogador de futebol também, um craque, né? Tomava muito no joelho, pô, aí. O joelho esbagaçou, né? Pode ser. Saber, né? Então é isso aí, né? Então... Esse trechinho aqui realmente é interessante aqui, ó. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Pois é. Então você vê que a mente, ela cria realmente, ela é criadora. Porque se Deus criou todo o universo só com a sua mente, só com o seu pensamento, nós, como sendo seres criados por Ele, nós temos
numa escala infinitamente menor, é claro, mas também nós somos capazes de criar com a nossa mente. Sim. A gente não sabe a força que tem na mente, né? Impressionante. Sim. Falar em mente, falar em Deus, eu recebi hoje um videozinho do Alexandre de Moraes chegando no céu. Ah, Você viu, não? vi. Ele chega lá e quer mandar em Deus. Pô, eu vim aqui porque você infringiu lá hoje. Como é que é o nome daquele livro mesmo lá? Bíblia, isso, a Bíblia. Você botou umas coisas lá que... Eu sei que ele vai querendo enquadrar Deus, né? Aí ele falou, peraí, eu sou Deus. Você sabe quem é Deus? Eu sou Deus, pô. Ele falou, não. Aí ele não admite, ele fala, se você continuar, eu vou mandar ele prender, pô. Aí Deus fala assim, a mim? Não, quem manda aqui sou eu, cara. Ele faz assim... Ele diz assim, não, que ele fala assim, daqui para frente vai mudar as coisas. Esse negócio de seja feita a vontade de Deus, não. Seja feita a vontade de Moraes, né? Então, ao invés de você falar se Deus quiser, não, se Moraes quiser. Eu vim aqui lhe comunicar isso. Muito legal, muito legal. Vamos mandar prender aquele cara, hein? Não pode. É uma intimação para Deus, né? Eu vim aqui procurar um tal de... Como é que é mesmo? Peraí, deixa eu ver aqui. Deus, você conhece Deus? Sou eu, pô. Não tem um sobrenome dele aqui, é Deus só. É, só Deus. Eu vou compartilhar um trechinho aqui Manda. do livro do Herculano Pires, Vampirismo. Estão vendo aí? Sim. Chega. Então, aqui ele fala justamente vamos dizer assim, a forma de você tentar se libertar do vampirismo, né? Aí ele coloca aqui assim, podemos avaliar os recursos de que o homem dispõe para enfrentar e resolver o problema do vampirismo, no controle consciencial do seu comportamento. A vontade, que é potencialidade instintiva, posta em ação pela mente, dispõe sempre de energias vitais para repelir as tentativas de infestação vampiresca. Pelo treinamento da vontade, afugentamos o medo e a covardia instintiva da animalidade, que são os principais colaboradores do vampirismo. Pela inteligência cultivada e treinada, arrancamos a mente dos planos de instintos destruidores do vampirismo e a elevamos aos planos superiores do espírito. A batalha é longa, difícil e penosa, mas a vitória conseguida investe o homem nos seus poderes superiores, reajustando-o na sua posição e no seu comportamento humanos, que os distingue das espécies animais. Então, aqui basta a vontade, ó, pelo treinamento da vontade, né? Pela inteligência cultivada e treinada. Então, não tem remédio, né? Você compra em farmácia para resolver esse tipo de problema. Boamente. Depende da sua vontade. Na verdade, tudo é treinamento, né? Você tem que treinar a sua vontade para, como ele diz ali, né? Treinar a vontade para não deixar isso tomar conta de você, né? Não atrapalhar a sua vida, não atrapalhar a sua evolução, não atrapalhar a sua convivência, né? Sim. Porque isso tudo atrapalha com certeza, nossa. Que a gente viu também no capítulo anterior, a gente percebe que, na verdade, existe uma troca, né? Esse vampirismo, né, eu até falei, até citei essa frase, né? É uma via de mão dupla. Então não é só o vampiro que está te sugando. E eu sou um coitado, ai meu Deus, estou sofrendo vampirismo. Eu também estou, se eu estou mantendo isso, é porque eu estou querendo também. Sim. Então é uma simbiose, é algo assim que ambos se aproveitam. Isso. A partir do momento que você, como no livro do Herculano, a partir do momento que você toma consciência e você tem uma vontade firme, você rompe esse grilhão, vamos dizer assim. Então depende muito de você, da sua vontade. Ele até vai citar mais para frente aqui
uma frase simplesmente que resume tudo: autocura. Sim. Eu acho também que essa vontade, esse treinamento da vontade, ele passa pela oração, né? Você precisa se comunicar, você precisa fazer uma oração de verdade, não é? Nós já falamos várias vezes aqui, não é aquela oração mecânica, né? Mas ele, inclusive, menciona numa pergunta, se eu não me engano, aí, a questão do poder da oração, né? Isso. Sabe que é fantástico o poder da oração. Você, quando faz uma oração sentindo a oração, é impressionante como é que você se sente bem, como é que você... É como se fizesse uma conexão, realmente, né? Orações consagradas, né? E fora isso, quando você resolve se recolher num canto e fazer uma espécie de meditação, né, com o plano superior, você sente a energia entrando em você. É um negócio impressionante. E eu acho que isso aí faz bem, né? Isso aí ajuda você a limpar, né? Ajuda você a ter mais luz, né? E a luz acho que afasta esse tipo de perturbação aí. Não é à toa que o título do capítulo é a oração, né? Sim. É a oração. Sim. O foco central é esse. Lembrou bem. Se mais para frente aí também o Alexandre deixa claro que, apesar da pessoa como o caso dele aqui, né, apesar da pessoa ter a predisposição, né, ou ser exposta a um ambiente limpo, né, se ela não tiver uma predisposição interna, ela não sintoniza com isso. Né? Resumindo, é isso. Então, tem que partir de você também. Você tem que ir de encontro a isso. Não adianta você estar, né, como uma semente ruim num ambiente de terra boa, né? Sim. Não vai frutificar, não vai andar, né? Enfim, então você precisa, resumindo, a força interior sua, a sua disposição ir em direção a isso, né? A esse ambiente, não é só de fora para dentro, mas sim também de dentro para fora, isso aí de encontro. Você falou da semente aí, né? O ambiente é o terreno. E você é a semente. Mas a semente que você é uma semente de má qualidade, né? Uma semente... Você não vai conseguir colher nada. Sim. Resumindo, é isso. Aí vem a segunda questão, diz André Luiz: o que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas aqui, qual foi a explicação de Alexandre? É um texto bem grande que ele fala aí. Começa, vai embora. Toda essa página aí, né? Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem não são integralmente destituídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói e, diariamente, como nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Você pode até ser o médico de si mesmo,
Mas você precisa procurar ajuda a certas horas, né? Uhum. Assim como você procura os médicos aqui na Terra, né? Na verdade é o seguinte, é a vontade, né? Você tem que querer. Aí você encontra os caminhos, né? Se você não consegue, busque ajuda. Sim. Uhum. É, vamos dizer assim, a cura depende também do paciente, Sim. né? Tem até uma frase que diz, né, o primeiro passo da cura é o paciente querer ser curado. Sem que isso aconteça, funciona igual a medicina nossa aqui. Se a pessoa não quer, não segue o tratamento, ele pode ir no médico, receber lá a receita. Uhum. Se ele não segue o tratamento, não adianta nada. O médico não vai fazer milagre, né? Assim como a gente pensa, né, que os milagres acontecem. Os milagres acontecem por quê? Porque muitas vezes a pessoa está predisposta Uhum. a receber o milagre. Uhum. Se não está predisposta, não adianta. Milagre não vai funcionar. Na Sim. verdade, é uma autocura, né? Alguém desperta em você que você pode se curar. É a história dos Sim. alcoólatras anônimos também, né? Do pessoal das clínicas de viciados em cocaína e morfina. O cara que vai pro AA, ele tá querendo largar o vício, mas ele não consegue sozinho. Então ele vai lá. Se tiver uns vampirados anônimos, aí você vai lá e fala, meu amigo, eu quero me livrar desse vampirismo aí, como é que eu faço? Estou há 300 dias sem ter nenhum vampiro perto de mim. Estou conseguindo trabalhar a minha mente. É um negócio interessante, né? Mas a pessoa tem que querer, né? Aquilo que a gente estava falando, a iniciativa interna tem que ser grande, tem que ir de encontro com a ajuda externa, né? Senão é difícil, né? Fica muito É difícil. o que a gente vê nas curas que Jesus fez no Evangelho, né? Ele sempre falava, foi tua fé que te curou, Isso. Uhum. né? Então, se a pessoa não tinha essa predisposição em receber a ajuda, ela não era curada. Sim. Exatamente. E Pode essa ser questão uma, de. here- É, pode ser uma heresia o que eu vou falar, mas tem muitos que Jesus não conseguiu curar, porque as pessoas não estavam predispostas. sim, sim. Aham. Mesmo aqui com a ajuda de médicos, às vezes a pessoa está num estado uma depressão tão profunda que se uma doença pega ele, o sistema imunológico dele está arrebentado, porque ele está. Uhum. E nada ajuda, nada faz ele ficar Ah, curado, porque ele não quer. Você pode tomar todos os remédios do mundo que. sim, mas com certeza que isso aí tem esse fundamento, né? Essa parte Cuca. interna, né? É. E essa questão de ajuda, o Alexandre deixa claro aqui, né? Aqui também no plano das nossas atividades não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. Então eles ajudam, eles têm ajuda, é claro, lógico. Agora Sim. você tem que querer, né, meu amigo? É que ele fala, no entanto, examinando o assunto na essência, somos Uhum, compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo, uhum. e até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Então, são as duas coisas. Você tem que querer a ajuda, Uhum. né? Senão a ajuda não funciona. Sim. Uhum. E a gente viu, né, até no próprio livro anterior dos mensageiros, a gente viu que a mente ela é capaz vamos dizer assim, deixar o seu organismo mais fragilizado, porque na sua mente você está produzindo elementos deletérios para o seu próprio corpo físico. Verdade. Né? É uma frase, tem até uma frase que é de um poeta romano, Juvenal. Juvenal viveu, acho que no primeiro, se não me engano, primeiro, segundo século da era cristã. É aquela famosa frase em latim, mens sana in corpore sano, ou seja, Uhum. mente sadia e corpo sadio. Então, se você Tadinho. tem uma mente que não é sadia, o seu corpo não será sadio.
Uhum. Aí nós sabemos que cada vez mais essa questão da pessoa não estar bem emocionalmente, o cérebro ele é uma usina de produtos químicos, de coisas químicas, né? E ele despeja isso no seu sangue de uma maneira tão plena, dependendo do seu estado de saúde, que pode te derrubar e pode te levantar, pode te destruir, né? Sim. É um laboratório que você O tem. estado emocional. O estado emocional, o estado psíquico ali que vai produzir essa ou aquela substância que vai te trazer benefício ou até mesmo malefício, em função dos seus pensamentos, das atitudes do seu estado emocional interno, né? Que vai refletir ali, com certeza. Com certeza. É uma troca. Aí vem a terceira questão: quais as medicações contra o vampirismo? Há diversos processos, logo em seguida aí na minha 7, né, há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais podemos desenvolver em direções diversas, mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar do nosso amigo, conhecerá o mais poderoso antídoto. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Sim, já observava experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar oração fervorosa e reta. Entramos. E enquanto o amigo encarnado se preparava para recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse, não é somente a moradia de corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Depois de externas vibrações e levianas experiências na primeira mocidade, no entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas, e de seu espírito de que o seu espírito se nutre. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo da parede e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava no aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me à destra, paternalmente, encaminhando-se até a porta que fechara sem estrépito, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário em que não deveríamos penetrar sem o religioso respeito. Uma senhora muito jovem, daí ele fala, uma senhora muito jovem em que percebi imediatamente a esposa do nosso companheiro, desligada do corpo físico em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial, agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem, desejo transformar nossa casa em um templo vivo de Nosso Senhor. Ingressamos no aposento íntimo e de minha parte mal continha a surpresa da situação. Aí ele continua descrevendo aí. Quer continuar aí, Alexandre? Pode ser. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz, pode continuar aí. Ou já pula. Tá.
Ingressamos no aposento, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida, que estava cuidando dele, na verdade. Contemplei o quadro formoso e santificante, rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma da nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Desculpe, me disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou, não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. Interessante, ela estava fora do corpo e estava ali, né? O corpo estava ali cuidando do lar, na verdade, né? Eu lembrei de falar com você da egrégora, Cláudio, quando eu li esse trecho, que isso aqui, na verdade, é uma egrégora positiva que ela provoca na casa, né? Sim. Quando ele descreve aqui que em cada ângulo das paredes, em cada objeto isolado, havia vibrações de paz inalterável. E isso é em função da oração, né? Sim. Então, as paredes, em vez de estarem carregadas com energia negativa, tinha energia positiva dentro da casa. Tinha muita luz, né? Então a egrégora são energias, né? Pode ser positivas ou negativas, em função Exatamente. da vibração. Positivas e negativas. Interessante. Aí. Isso. Eu tinha o conceito só de ser a vibração negativa. Eu também, quando aprendi, erroneamente, alguém me falou isso. Aí depois, acho que foi o Cláudio que corrigiu essa minha versão, vamos dizer, da egrégora. A egrégora pode ser positiva ou negativa. E um dia, conversando com a Tiana também, ela me corrigiu. Ela falou, não. A egrégora, ela é, vamos dizer assim, o reflexo da emissão mental daquele local. Pode ser positivo, pode ser negativo. Até vou dar um exemplo, por exemplo, uma amiga da minha irmã e uma amiga dela, já há alguns anos atrás, elas viajaram lá para a Itália e foram lá visitar o Coliseu, né, entre outras coisas. A minha irmã chamava aquela coisa redonda, ela não consegue lembrar do nome, Coliseu, aquela coisa redonda, que a amiga dela passou mal ao entrar no Coliseu. O que é aquilo? É a egrégora, até hoje, impregnado nas paredes do Coliseu, do sofrimento de milhares e milhares e milhares de pessoas sacrificadas ali naquele lugar. Sim. De repente tem gente ali até hoje, né, daquela época, né? Não é difícil. Às vezes não é nem entidade que está ali. Pode ser que tenha mesmo. Mas assim, aquela vibração que ficou impregnada no local. A pessoa que é muito sensível, ela passa mal. Ela sente isso daí. Agora você imagina se, além disso, como o Leonardo falou, foi um espírito que passou por ali e está encarnado em você agora. O seu espírito passou por ali. E você está lá de novo naquele local. A perturbação deve ser terrível. Mas a quantidade de gente ali é impressionante, cara, de visitar. A Itália é um dos países mais visitados da Europa, né, no mundo, etc. Está entre os países mais visitados. A quantidade de gente é impressionante, cara. Muita gente. Segundo consta, na inauguração do Coliseu, parece que levou quase 10 anos a construção do Coliseu. A inauguração do Coliseu, que foi a coisa assim de um mês de festas, morreram mais de 10 mil pessoas no Coliseu. Em um mês, que foi o período, as festas iniciais de inauguração do Coliseu. Mais de 10 mil pessoas morreram ali. Senhora. Imagina como é que deve estar impregnado mesmo a parede daquele local. É a egrégora. No caso, uma egrégora negativa, né? Uma pessoa mais sensível deve pegar isso aí, né? Realmente, para ser honesto, eu não senti nada, mas alguma pessoa, alguém com uma sensibilidade mais apurada aí deve pegar. Com certeza deve pegar isso. Sensibilidade mais apurada.
E é por isso que quando a gente faz a escola, a gente sempre recomenda, logo no começo do curso, sempre a recomendação do Evangelho no Lar. Uhum. É justamente para criar essa egrégora positiva, de paz, de serenidade, de tranquilidade, para que a sua casa realmente ela fique impregnada dessas coisas positivas e afaste aqueles colegas lá menos Uhum. esclarecidos, né? Na medida que você briga muito também, as agressões verbais, elas ficam registradas na parede. Sim. Né? Sim. Mas Sim. esse texto continua, ele é muito bonito aqui, ó. Sim. Deixa eu ler aqui. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa desligara do corpo, sentou-se à cabeceira e, no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. O amor também é importante, né? Uhum. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções e, muito particularmente, na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas, concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Uhum. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. Interessante. Eu acho que todo esse cuidado dela, esse amor por ele, deveria deixar ele mais protegido também quando saísse dali, né? Porque nesses momentos ele tem isso daí, mas e depois? Ele parece uma pessoa muito perturbada, né? Porque a gente viu no capítulo passado que ele era casado há 8 meses. Então ele é um casamento muito recente. E ele frequentava aí os locais aí de prostituição, né? E, fala aqui os locais de meretrício. Como diz o Ari Toledo, é ZBM, Zona de Baixo Meretrício. É mesmo, então, mas aí lá ele recebia uma carga diferente da esposa, né? Negativa. Exato. Muito negativa, né? Porque num local desse aí. Quanto sofrimento não tem num local desse, né? Imagina. Tem mulheres ali que até gostam dessa vida, mas tem outras que estão ali porque não tem outra alternativa. Ou já sofreram muito na vida, né? E encontraram ali uma espécie de fuga. Então é um local de muita energia negativa. É verdade. E aí, a gente vê aqui, ele explica aqui que a esposa, né, doava para ele esses corpúsculos radiosos, né, como cita aqui, que fazia a faxina, né, fazia o serviço aí do detergente aí e faxinava o organismo dele. Isso. E mais à frente ele descreve de novo o que a gente está falando desde o começo, que é o nome do capítulo, né? Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia e poder. A criatura que ora mobilizando as próprias forças realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as forças superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder.
Uhum. Muito legal, muito legal. A gente vê aí o poder, né, da oração. Realmente, quando você faz realmente pensando, É. fazendo uma súplica verdadeira, realmente ela tem poder. Quando você faz apenas o registro mecânico de lábios, Não tem jeito. repetição, aí não funciona, porque aí você não está falando da alma, né? Você está só falando palavras. Uhum. Tem Falar um capítulo que a palavras. gente viu que ele fala reze com o coração. Uhum. Eu guardei isso. Reze com o coração. Ou seja, você tem que estar imbuído realmente de uma vontade de querer fazer uma conexão, vamos dizer assim, porque a oração conecta você, não adianta, né? É aí que você tem a sua força, né? Sim. Daí que vem. E é interessante também ele mencionar aqui, e você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem Uhum. sobre a fonte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do elemento rádio que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra, pelos pés, determinando consideráveis Uhum. influenciações. Em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Quer dizer que aqui é uma fonte para os irmãozinhos, né? Isso é interessante, né? Você está acompanhando a Terra, você também recebe energia da Terra. E as plantas e os semelhantes, né? A gente troca energia com eles também, de forma horizontal, né? Que ele diz aí. Atuação de raios magnéticos horizontais pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Então, o Leonel não fez o curso de médiums, né? Mas o Alexandre, você está fazendo? Terminou Sim, o curso de fazendo. médiums? Estou fazendo, a gente está enrolando por causa da pandemia, né? Já era para ter terminado, mas. Então, na parte prática do curso de médiums, tem quando você faz aquela reativação dos chakras. Uhum, sim. Qual é o treinamento? Você puxa para determinados chakras, você puxa a energia que vem da Terra, Sim. que é o que ele fala aqui, ó. Alcança os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. Então a gente está sendo bombardeado, na verdade, sempre, de todo lado, em todas as direções. Se você Tem. for uma boa antena, né? Tiver uma antena bem ajustada, você vai receber bastante coisa boa. As emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, provenientes de colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Ele pergunta, né? Isso é pergunta. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, provenientes de colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Toda prece elevada é material de magnetismo criador e vivificante. Manancial, né? Manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Isso é o grifia dessa frase. Bem bacana isso aí, não? Eu vou até compartilhar aqui uma outra obra. Chama O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati.
Ele pega um trecho do Evangelho, né, que Jesus fala, né? Ele fala assim, que é a continuação do Sermão da Montanha. Aí ele fala assim: quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em secreto. Teu pai que vê o que passa em secreto te dará a paga. Aí ele vem explicando, né, que a prece é uma demonstração de humildade da criatura para com o Criador. Pode, por conseguinte, servir de estímulo ao orgulho dos homens, recomendando-nos que oremos secretamente dentro de nosso quarto. Jesus quer que o sagrado ato da prece seja realizado na maior simplicidade possível e na mais perfeita humildade e harmonia. Isso é legal. Aí ele segue falando, né? E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo muito falar serão ouvidos. Né? Então, aquela repetição interminável de preces, aquilo lá não adianta nada. Né? Então, aí ele explica aqui que a prece não vale pelas palavras com que é falada, e sim pelo sentimento que a inspira. Não são os lábios que devem orar, mas o próprio coração. Tanto que você pode fazer uma prece sem falar nada, só mental. Que me perdoe os muçulmanos, né? Mas o muçulmano reza muito assim, né? Ele repete, movimentos de palavra, repete. No Islã, inclusive, existe o preceito que você deve orar, se eu não me engano, acho que 5 vezes ao dia. Se eu não me engano, é isso. Tem que orar 5 vezes ao dia, com a cabeça voltada para Meca. Exatamente. Exatamente. Eu já vi um muçulmano, puxar a toalhinha dele dentro da Embraer, botar no chão, ajoelhar e rezar. Sim. Estava na hora dele rezar. Sim. Tá bom. Se eu não me engano, é isso. Eles têm obrigação, é uma obrigação de fazer uma oração, 5 orações por dia. Aí Jesus continua aqui, né? Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe o peçais. Aí ele explica aqui, né? É verdade que o Pai sabe o que é necessário para cada um de nós, antes que lhe o peçamos. Jesus, nesse versículo, quer dizer-nos que, velando pela criação inteira, está a providência divina que a tudo provê. Contudo, temos obrigação de orar assim, tanto assim que Jesus nos ensina como devemos orar. A prece é um dever e uma necessidade. Como dever, é um ato de adoração e de agradecimento ao Pai, do qual recebemos a vida. É uma necessidade porque é por meio da prece que movimentamos as forças magnéticas que nos protegerão contra as investidas maléficas do invisível. E com ela melhoramos nossa vida, adquirindo forças para suportarmos com resignação e coragem as provas e as expiações. E para corrigirmos nossas imperfeições e livrarmos-nos dos vícios. É ainda a prece um auxiliar poderoso porque fortifica nossa vontade. Aí na sequência, depois ele ensina o Pai Nosso, né? Então, os discípulos questionam a respeito da oração, né? Aí ele explica, né? Que não deve ficar mostrando para todo mundo que você está fazendo oração e nem ficar repetindo blá, 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 blá. Então, é para você orar silencioso, né? Ali, dentro da sua casa, né? É só você e Deus, vamos dizer assim, né? E mostra para nós que a oração é também uma forma de defesa, né? Então, não é apenas tão somente para agradar a Deus, é também uma forma de defesa, porque a gente vai criando essa barreira magnética, como
aqui no capítulo, ele coloca que a esposa dele, o hábito de fazer a oração, fez com que a casa ficasse uma aura, né? Uma egrégora, né? Um clima tranquilo, uma coisa serena. Porque muitas vezes a gente, quando a gente está meio sensível, de repente a gente entra na casa de uma pessoa, a gente sente que o clima está pesado. É verdade. Porque a egrégora ali não deve ser muito boa. E eu entendo, pelo menos eu tenho isso comigo, não desde que eu me entendo por gente, porque desde quando eu me entendo por gente, as orações eram do jeito que a gente sabe como é que era, né? Mas quando eu passei a entender o que, vou falar uns 8 anos atrás, é fundamental que você agradeça sempre quando você for rezar. Primeira coisa que você deve fazer é agradecer. Porque o que acontece com a gente é sempre para o nosso bem, né? Por mais que você resista a isso, por mais que você entenda que não é. Então agradeça por tudo que você passa, por tudo que você tem, por tudo que você não tem, pelo que você consegue, que você não consegue, no ambiente que você está. Agradeça por tudo. Já é uma oração, né? O agradecimento. Sei. E outro dia... o agradecimento pela própria vida. Achei legal, o cara falou assim, se você não souber o que fazer, ore. Mas o que é o nosso conceito, o conceito que a gente tem aí, que o Espiritismo prega, né? A vida é realmente um presente, né? Uma dádiva, seja ela de qualquer forma, por mais sofrido que você seja, que você esteja, por mais dificuldade que você esteja passando na vida, né? Até mesmo de uma dor física, né? Um sofrimento ali gigantesco. Por incrível que pareça, seria importante o agradecimento, porque ele é uma dádiva, né? Pelo nosso conceito, é mais um passo em direção à evolução, à nossa evolução individual, né? Então, é bem bacana. E outra coisa, assim, bastante... Aquele filme A Cabana, deve ter assistido. Nossa, aquilo ali é uma prova de fogo, né, pro rapaz, ele ter que perdoar o assassino da menina da menina dos olhos, da filhinha mais nova dele. Nossa Senhora! Sabe o que é aquilo, cara? É uma bela lição aquele filme. Que dor, cara. E o cara falou, não, você vai ter que... Nossa, e ele não aceitava hipótese alguma. Ser humano nenhum, né, numa condição, aceitaria uma... Aqui, ó. Muito difícil. Ter que perdoar o assassino da própria filha, da menininha lá. Não. Eu acho que é o Chico que diz, né, que a dor é a nossa maior companheira, né? A dor é a nossa melhor companheira. Sim. Quando você está tudo bem, uma vez a Tiana falou isso para mim, quando está tudo bem é fácil. Você está aqui, não está queimando crédito nenhum, você está lá, só vivendo. Mas quando você tem uma situação adversa, aí você está evoluindo. Porque você está buscando uma forma de contornar aquilo ali. Buscando a resignação, né? Buscando a aceitação, enfim. E tem que ser você. Aqui nesse último parágrafo, ele responde exatamente o que eu estava falando do rapaz, né? Ele pergunta assim, bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? O Alexandre respondeu, o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível de seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade, através do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida a cada filho de Deus. E cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo, de novo, né? É você pedir inspiração para isso também, porque é muito difícil, né? A gente, como ser humano, tem um monte de falha, tem um monte de... Às vezes você ignora os sinais, né? Tem isso também, né? Não é brincadeira. Eu me lembro de uma aula que eu perguntei, eu tinha uma... alguém um dia me disse assim, por que uma criança de 2 anos morre, né?
Não, porque cumpriu a missão dela, né? Ela veio aqui, faltavam 2 aninhos, ela cumpriu a missão e voltou. Aí alguém estava vendo, eu não gravei quem foi a pessoa, falou, não, mas tem outra, foi a Tiana, mas tem outra versão. Às vezes um fato triste desse acontece para trazer a família para os trilhos. Né? Às vezes você sofre uma pancada da vida desse jeito aí, uma criança de 2 anos morrer com um tiro na cabeça, vamos dizer, é uma tragédia. Né? Tudo bem, pode ser que tenha terminado o tempo dela aqui, mas pode ser que a família esteja muito fora, né? E aí traz para dentro dos trilhos. Não adianta. Em princípio, você começa dizendo, Deus não existe. Primeira coisa que você fala. Sim. Primeira coisa que você fala. Aí depois você vai vendo que não é bem assim, que você está errado, e você vai ficando mais perto de Deus, vamos dizer assim. Essa é a verdade. É um preço muito alto. Não adianta a gente, nós, dentro da nossa mediocridade, não mediocridade, mas a nossa simplicidade, da nossa falta de conhecimento, aquilo que o livro aí traz, né? Porque a gente, um monte de coisa que acontece aí, que de repente nós interpretamos de uma forma que é interessante para a gente, sobre o nosso ponto de vista, sobre os nossos conceitos, sobre os nossos, entendeu? Mas a natureza, Deus, né? Resumindo, que mantém tudo isso por uma razão, e aquilo tinha que acontecer. Uma razão natural, vamos dizer, né? Embora a gente não enxergue dessa forma, mas que, de repente, mais para frente, a gente vai até enxergar. Mas eu entendo assim, porque nós somos limitados, então é difícil digerir determinadas coisas, com certeza. Não passa na garganta. Imagina agradecer cruza na garganta. Por incrível que pareça, né? Acho que esse tema da cabana, esse fundo da história, é uma provação que tá louco. Acho que ser humano nenhum suporta uma coisa daquela, cara. Você tem que perdoar o assassino da sua própria vida. A menina ali que era, nossa, é difícil, cara. E você sabe que na vida real tem gente que perdoa com a maior facilidade, né? Você vê que a pessoa perdoou mesmo. Eu já vi alguns casos da pessoa ir lá visitar o assassino do filho e dizer, eu te perdoo. Eu te perdoo. Tem que tirar o chapéu para um cara desse, viu? Eu tiro o chapéu. Eu tiraria. Com certeza, meu amigo. Vou falar para você, tira o chapéu para você, velho. Tiro, porque, pelo amor de Deus, cara, é muito difícil. Claro, elas são muito a gente não consegue enxergar dentro de ninguém, não temos essa capacidade. Mas essa é a impressão que passa que o cara está perdoando realmente. Eu me lembro de um cara, até um oriental, que o filho dele foi sequestrado, estuprado e queimado, né? E o cara até criou uma ONG para lutar pelos direitos, para condenação, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe que quando tem algum evento trágico, acaba alguém tomando a frente para que as coisas melhorem, né? Não sejam tão lentas como é no Brasil. E ele ficou cara a cara com o assassino do filho dele, e você via que o cara estava com uma expressão de quem diz, eu estou perdoando realmente. Pode ser um tremendo artista, mas o que você olhava para o cara, ele estava perdoando. Cara, é difícil, muito difícil. Com certeza existe, essas criaturas existem, sim, com certeza. Eu não duvido absolutamente nada. Eu, particularmente, na minha trajetória aí, eu acho difícil, né? Eu acho que não teria esse estômago, vamos dizer, né? Como diz o pessoal por aí. E nós somos limitados, eu sou limitado, evidentemente. Eu lembro desse caso, desse sequestro desse menino, eu lembro de ter visto também o encontro do pai com o sequestrador, né? Bandido, né? E você vê que o próprio bandido, depois, ele depois de tanto tempo, ele percebe, ele cai em si, né? De como ele fez, como ele errou também, né? Então é importante isso, porque ao manter esse ódio, você está se amarrando a essa criatura. Sim. Então você cria uma corrente que te prende, né, a essa entidade. Então perdoar é se libertar. É verdade. Sim. Isso aí. Você perdoa, graças a Deus. É como se você desse o veneno, tomasse o veneno e quisesse que o outro morra, né? Eu li isso, achei muito legal.
Não perdoar é você tomar o veneno e querer que o outro morra. Sim. Então você está se sacrificando, né? O mais legal de tudo isso, assim, justamente o Espiritismo com essa pregação, esse olhar para frente, né? É graças a Deus que existe essa esperança. Esse tipo de sentimento da pessoa de cair em si, né? De ter esse reconhecimento, né? Essa transformação interna, né? Do próprio assassino, né? Eu falava, puxa, o que eu fui fazer, né? O cara cair em si e se derreter diante da vida, né? Essa é uma transformação também para ele, né? Isso eu acho que é bem pertinente dentro dos conceitos nossos aí do Espiritismo. Eu acho que é bem pertinente, bem tá dentro desse contexto que a gente trabalha aí. Graças a Deus que existe a esperança. Graças a Deus. A esperança acho que é uma das palavras mais bacanas que existe no Espiritismo. Acho que para todas as criaturas, né? E eu vou para o outro lado ainda. Às vezes ali existe uma relação kármica. Pode ser que aquilo que aconteceu com você, aquela tragédia, você tenha provocado lá atrás. E você esteja sendo provocado, vamos dizer assim, você esteja sendo excitado, né? Lembrado de que você está passando por aquilo ali para você aproveitar aquela oportunidade. É lógico, claro, nem tudo tem a ver, mas pode ser que tenha uma relação muito estreita ali de sofrimento do outro lado também, né? E quando você consegue aproveitar dessa forma, tanto o bandido como o pai, praticamente entrar em sintonia, eu acho que é uma evolução terrível dos dois. Com aproveitar certeza. a oportunidade mesmo. Pelo fato de ter perdoado e o bandido pelo fato de ter caído em si e falar, nossa, eu tenho algo a cumprir, tenho a minha tarefa a ser resolvida, né? Então, acho que os lados realmente tem uma evolução, deve ter uma evolução bastante grande, um passo evolutivo bastante grande, né? A própria pessoa colabora com a recuperação daquela pessoa, ao fazer a pessoa refletir, né, e pensar no erro que cometeu, né? Então isso também faz parte do auxílio. Mas você precisa ter realmente muita convicção vamos dizer assim, numa crença de uma vida após essa vida aqui para você aceitar esse tipo de coisa, porque senão é muito difícil. Sim. Eu levantei essa lebre da relação kármica porque eu me lembrei daquele menino que foi arrastado pelo carro. Ele disse que ele foi no centro espírita e falou que ele fazia isso no passado, ele comandava aquelas bigas, né, arrastando os cristãos. Então, que a família ficasse tranquila, porque ele estava só resgatando o que ele já tinha feito. Se é verdade ou não, o que foi dito, não sei, mas é um belo exemplo, né? Sim. Pode ser verdade. Sim. Mas, graças a Deus, acho que a esperança, né, esse que a gente tem falado e tem focado, né? Essa luz no fim do túnel aí, graças a Deus que ela existe, e a gente tem que ir atrás dela, né? Custe o que custar. Custe o que custar, por mais doloroso que seja, né? Agora, avalie uma pessoa, e esses imediatistas, né? Esses imediatistas, o cara que acha que é só aqui e agora, tem que resolver, não leva o desaforo para casa, tem que resolver aqui. Pô, um cara, né, uma criatura dessa, realmente é bastante difícil de lidar, né? Só uma pessoa que exacerba o ódio, né? Eu vou só compartilhar aqui mais um trechinho do Evangelho. Sabe o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Tá fora, pô. Tá lá. Agora foi, veio. Apareceu? Apareceu, agora veio. Então, capítulo 27, pedi e obtereis. Então, aqui tem um artigo que fala assim, maneira de orar. Aí eu destaquei um trechinho assim que fala assim, vossa prece deve conter o pedido das graças de que tendes necessidade, mas das autênticas necessidades. É inútil pedir ao Senhor para encurtar vossas provas, para vos dar alegrias e riquezas. Rogai-lhe para vos conceder os bens mais preciosos,
a paciência, a resignação e a fé. Não deveis dizer, como acontece com muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. O que pedis a Deus na maior parte das vezes? Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Não. Poucas vezes o fazeis. Contudo, estáis sempre pedindo sucesso em vossos empreendimentos na terra. Frequentemente dizeis, Deus não se ocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se analisasseis honestamente o fundo de vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi antes de todas as coisas vossa melhoria, e vereis que imensidão de graças e de consolações se derramarão sobre vós. Ou seja, a gente só quer coisa boa, a gente faz tudo errado, né? A gente só, né, deita e rola em um monte de coisa errada e depois a gente quer só pedir tranquilidade, vida boa, riqueza, né? Aí essa mensagem, na verdade, é um puxão de orelha, pô. Primeiro, o que você está pedindo? Você está pedindo só riqueza, só vida boa, ou você está pedindo melhoria de você mesmo? É verdade. Aí ela ainda explica. Ah, mas só acontece coisa ruim no mundo. Só acontece coisa ruim por quê? Desde quando Deus é culpado das coisas erradas? É você mesmo. Vocês mesmos encarnados é que estão fazendo as coisas erradas. Por isso que o mundo só tem coisa errada. Então, pedir primeiro você, a sua melhoria, né? Em vez de ficar pedindo coisas, né, supérfluas, coisa que não vai te ajudar. Mas uma vez eu li em algum lugar que é assim, ó. Quando você pede paciência e resignação a Deus, não pense que Ele vai te dar paciência e resignação. Ele vai te dar motivos para que você exercite isso. Então, é bom você parar de pedir e começar a usar o que você já tem, porque senão Ele vai te dar todo dia. Todo dia. Que a paciência está aí. Aquele filme o Freedom lá, como é que ele chama? Aquele ator escuro americano lá. Morgan Freeman. Como é que ele chama? Morgan Freeman. Que ele é Deus? Morgan Freeman. Isso. Uhum. Ele faz o papel de Deus, né? Isso, é. Aí ele chega, encosta na menina e fala, ó, você está pedindo paciência, mas será que Deus... será que Deus não está te provando, está te dando oportunidade para você ter a paciência? Já pensou nisso? Justo. Exatamente isso aí. Então é bom parar de pedir. Outro dia eu conversei isso com a Tiana. Tiana, eu vou parar de pedir paciência. Porque todo dia tem uma oportunidade para isso. Pô. Então você começa a usar o que você já tem, que aí você já vai, tá tranquilo. Você começa a enxergar de outra forma, né? Você estava falando de esperança aí, Leonel. Eu recebi um negócio bacana hoje sobre esperança. É curtinho, deixa eu dar uma lida aqui. O cara diz assim, ó. Esperança não é a última que morre, é a primeira que nasce quando tudo parece perdido e sem solução. Porque quem tem esperança sabe que um dia a tempestade tem que passar e que o choro cessa, dando lugar à alegria. Porque quem tem esperança tem confiança, quem confia tem fé, e quem tem fé tem Deus, e quem tem Deus tem tudo. Tem tudo. Simples assim. Muito legal, bacana. Eu vi, acho que você mandou Mandei, né? No grupo. Mandei. Foi. Muito legal, bacana mesmo. Tem umas coisas interessantes aí pela... Aí só para a gente finalizar, né? O que mais lhe chama atenção nesse capítulo? Estamos falando meia hora aqui, né? Para mim, o poder da oração, hein? Com certeza. O poder da oração, sem dúvida nenhuma. Orar e vigiar. Aí, orar e vigiar. Isso aí, gente. E não pense que os outros vão rezar por você, né? Se bem que quando você está lá, como diz o André Luiz, né? Quem ele menos esperava rezou por ele, né? Então...
lembrando, né, quando ele estava no umbral lá, ele só foi socorrido quando ele realmente fez uma oração Uma oração, partindo do coração mesmo, né? Ó, Como ele diz aqui, é o acréscimo de misericórdia, quando alguém reza. Acréscimo de misericórdia. Grave bem isso, pô. É. Sim. Encerremos. Hoje nós estamos antes aí, ó.